Oi pessoal, eu sou Elias Rodrigues e esse é o canal Mais Animais de Pena. Bom, hoje eu vou contradizer aí alguns conceitos em relação a mutações. E se você gosta de polêmica, já deixa seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho porque a gente tem sempre polêmica por aqui. Assista o vídeo até o final porque eu tenho uma história de um periquito raro que eu vi na minha infância que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Vou falar pra vocês essa história. E então já deixe seu like, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final, porque durante o vídeo eu posso estar contando aí essa história. Então não perca aí essa oportunidade de saber dessa história desse periquito raro. Então bora pro vídeo. Que vamos começar falando aí sobre as mutações. Bom, as mutações são nada mais nada menos que uma alteração aí no gene, na genética, em alguns fatores aí que acaba aí mudando, né, algumas características da ave, tanto de marcações como também de cores. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, criticando aí um pouco os conceitos antigos, com bases aí nas cores e com bases nas mutações. Se você for nomear um periquito como uma mutação diferente, escreva por escrito, faça teste. Escreva por escrito as características daquela mutação que não apresenta em outras mutações. Porque não adianta você dizer que um asas canela é uma determinada mutação, um outro nome, que você não tenha característica, o desenho, que você não tenha, aqueles pontinhos necessários para você dizer que aquilo ali é um asas canela e aquele é uma determinada outra mutação. Então tenha bastante cuidado em relação a isso na hora de criar uma mutação, na hora de criar uma característica, Tenha provas concretas, de você determinar uma característica, uma mutação, para você não confundir as outras pessoas, porque o ADA, um periquito ADA, ele tem uma característica, ele tem uma marcação única, de todos os ADA. É claro que cada ADA vai ter algo diferente, mas ele tem algo fixo nele. Ele tem uma característica fixa que determina que ele é um ADA. Então, se você for criar uma mutação nova, veja se realmente ela tem algo único que determine ela ser uma mutação nova e não simplesmente algo que outras mutações têm. Primeiro nós vamos começar falando sobre os recessivos, Os recessivos nada mais nada menos são que aqueles que não dominam, aqueles que não apresentam a característica como dominância. Então, quando você junta uma ave que é recessiva com uma ave que é dominante, o que acontece? O recessivo perde, mas não significa que não possa nascer filhotes recessivos. Podem nascer, porém a porcentagem vai ser bem menor, de nascer. Principalmente aí se os dois não portar aí o fator recessivo, como por exemplo a cor azul. Se você coloca um azul com um verde dominante, o que acontece? Ele tem o fator recessivo, porém se o verde ele não tiver o fator recessivo, o que acontece? Só vai nascer verde. Isso mesmo, porque o verde é dominante em relação ao recessivo. Então só vai nascer recessivos. Então não adianta você querer colocar um azul com um verde sem saber aí quais são o parentesco dessa ave, quais são a genética, o bisavô, ou a mãe, o pai dessa ave, sem saber aí e achar que vai nascer um azul. Não tenha essa esperança, porque se vai nascer um azul ou não vai depender da genética tanto do macho como da fêmea. Por exemplo, eu coloco esse meu azul aqui com uma lutina. O que nasce? Nasce somente verde. Por quê? Porque o verde é dominante em relação ao azul. Então não vai nascer aí azuis. Pode nascer? Pode, mas é uma porcentagem
muito mínima. Então, não adianta você achar que está colocando aí com um verde que vai nascer, né, azul. Não adianta. Ela é linha verde dominante em relação ao linha azul. Então, a porcentagem de nascer aí linha azul vai ser muito rara, a menos que a fêmea ela porte aí, seja filho, né, de linha azul, né, ou a mãe dela era da linha azul ou o pai da linha azul, né, aí sim pode nascer filhotes da linha azul, senão vai nascer somente verde. E outras características aí de acordo com que o macho portar. Então, tenha ciência que o recessivo é uma mutação que não domina. Então, é isso aí que vocês têm que ter ciência. O tópico é muito importante, que é em relação às cores. Como assim em relação às cores? Né? O que vai determinar se uma ave é de uma determinada cor ou não são as características já universais determinadas sobre aquela cor. Não adianta você dizer que essa ave é de uma cor, sendo que a característica universal diz que ela é de uma outra determinada cor. Não adianta você nomear essa ave como uma determinada cor, sendo que ela não é desta cor universal, já determinada como cor universal. Se você avaliar as penas dela e a cor dela, você não pode determinar de acordo com os conceitos por pessoas que talvez sejam daltônicas ou não, porque as cores universais elas já estão estabelecidas, então você não pode dizer que essa ave é azul, porque ela não é azul. Se você estudar realmente as cores, estudar a característica da cor, né, estudar aí realmente que cor é essa ave, você vai chegar aí realmente qual é a cor desta ave. Não adianta você dizer que ela é de uma determinada cor, sendo que ela não é. Então não adianta você dizer aqui que ela é um verde, sendo que ela não é um verde. Tem muitas pessoas por aí confundindo a cor malva com a cor cinza. É aí que eu vou entrar na polêmica, gente. Gente, cor malva e cor cinza, vocês têm que ter a ciência que a cor malva estabelecida pela característica universal de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer região do mundo, já tem um padrão estabelecido sobre as cores. Então não adianta você ir em conceitos de determinada característica ou mutação, sendo que ela não está batendo com a característica universal das cores. Se você disser que essa ave é um azul, sendo que ela não é azul, você está mentindo. Ela é uma cor roxa, ou seja, violeta. Pode se chamar de violeta, mas ela é uma cor determinada como cor roxa, né, ou violeta, de acordo aí com algumas pessoas podem assim ser chamada. Então, não adianta você dizer que essa ave é azul, porque ela não é azul. Então, vocês têm que ter cuidado em se basear nas cores pelas características já estabelecidas universal pelas cores. Não adianta você dizer que essa cor é uma mutação tal assim. Claro que pode ser que as pessoas criaram um conceito básico, né, para determinar cada mutação de acordo com uma cor. Mas se você estudar realmente as cores, você vai ver que não tem nada a ver a cor com aquela mutação, com aquela cor daquela mutação. As aves que por aí, né, de criadores, que eles determinam como pastel. Bom, eu olhando para algumas aves que eles determinam como pastel, eu não enxergo nenhuma cor pastel. Aí eu entro naquele conceito, onde é que eles chegaram no conceito de que aquela ave é considerada como pastel? Por quê? Porque eles determinaram aquela característica, porque já existia outras características, outras cores, então eles acabaram nomeando aquela mutação com uma determinada nome de uma cor, né? Criaram um nome para estabelecer, né, a característica daquela ave.
mas não significa que é exatamente aquela cor. Então, se alguém disser para mim que essa cor aqui desse macho aqui é azul, é claro que eu vou dizer que não é. Tem muitas coisas que precisam ser mudadas nos conceitos em relação a cores, né, da criação de periquito. Tem muitos conceitos aí dizendo que o malva é uma cor cinza. Eu não sei onde é que eles estão vendo malva, porque malva para mim é a cor mais arrosada, né, pro violeta. Se você encontrar um malva cinza, pelo amor de Deus, me avisa, porque eu ainda não encontrei. Se você estudar realmente a genética, você vai ver que isso é possível acontecer e surgir aí a cor cinza, né? Surgir dois fatores, ficou totalmente escuro, então acabou surgindo o cinza. O cinza nada mais é que uma quantidade maior, né, de fator escuro. Então acabou aí dando aí a cor cinza. Claro que vai ter muitos estudos dizendo aí que o cinza surgiu aí do nada, né? Apareceu do nada. Se não apareceu do nada, então não pode surgir nunca mais, né? Não pode surgir nunca mais, não pode surgir nenhuma criação. Eu simplesmente posso pegar algumas aves aqui, trabalhar e chegar na cor cinza sem nunca ter contato aí com uma ave cinza. Então, aí eu te pergunto, como é que surgiu do nada? Tive uma experiência única na minha infância que eu nunca contei isso em vídeo, mas eu vou contar aqui pra vocês. Se vocês assistiram até esse momento, vocês vão ver essa parte da história que eu nunca contei pra ninguém em vídeo, né? Eu encontrei na minha infância um periquito que ele era da cor rosa da marcações preta. E vocês vão dizer assim, não, Elias, mas era um burque rosa. Não era um burque, gente. Era um periquito australiano da cor rosa com marcações preta. Então eu encontrei esse periquito, era uma fêmea, né? Provavelmente fator recessivo. A pessoa que criava ela lá de Ribeirão Preto, São Paulo, né? No Salgado Filho 1, vou até dizer o bairro, né? Essa pessoa criou esse periquito, né? Eu não lembro exatamente o nome da rua agora, mas senão eu falava para vocês. Era uma chácara que tinha ali. E eles criavam esse periquito, né, que nasceu filho de um periquito amarelo e filho de um periquito azul. E nasceu um periquito rosa, né, com marcações pretas. Era mais ou menos que nem o periquito azul aqui, ó. Ele era exatamente, praticamente que nem ele aqui, ó. Era assim, dessa forma, né, o mesmo tamanho, mesma característica, mesma marcação, mas aonde você vê branco e aonde você vê azul era rosa. Isso mesmo, onde você vê branco e onde você vê azul era rosa, o resto era tudo preto. Ou seja, era um periquito raro que você não vai encontrar em lugar nenhum. Surgiu do nada e sumiu do nada e ninguém nunca mais viu. Eu e meus amigos lá de Ribeirão Preto, São Paulo, viu essa ave, eu admirei essa ave, porque foi algo muito único. Então, eu vi que era um periquito australiano, não estou confundindo, né, com ave nenhuma. Então, isso pra mim é raro, entendeu? Um periquito rosa, entendeu? Esse é o ápice onde eu quero chegar, né? Uma mutação que poucas pessoas viram, poucas pessoas têm. Né? É algo único, você não vai encontrar um periquito rosa em qualquer lugar por aí. Já o cinza você encontra muito fácil. Assim como o lutinho apareceu alguma vez na genética, né, por acidente, ou seja lá qual foi a história do lutinho, né, o surgimento dele, né, como foi que aconteceu dele surgir aí na genética, ele pode sim deixar de existir, né, e simplesmente daqui 10 mil anos ele surgir novamente. Por quê? Porque ele pode surgir novamente. Porque se aconteceu uma vez, pode acontecer várias e várias vezes. Então, às vezes você pode até não ter um portador de lutinho e por acidente acontecer, né? É isso que você está dizendo. Então, porque se surgir do nada, ele pode surgir do nada também. Então, a gente tem que ter cuidado em relação à genética, porque não é porque ela só aconteceu uma vez que ela não vai acontecer de novo. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Tem muitos conceitos, né, determinados aí com base, né, em nomenclatura, né, que não bate
com algo que realmente é já estabelecido, universal, né? Principalmente em relação a cores, né? Tem muitos citacídeos aí que são determinados por uma cor que universalmente, né, não tem nenhuma como fala, comparação técnica, né, em relação àquela cor, né? Porque tem muitos passarinhos aí por aí que você dá uma nomenclatura de ser, por exemplo, violeta, vai que ele não é violeta. Isso aí foi um exemplo, então não leve muito ao pé da letra. Mas tem muitas nomenclaturas que não batem realmente aí com o que já está estabelecido pelas cores universal. Então, se você disser que isso aqui é um dourado, eu vou dizer que é mentira, que isso aqui é um amarelo. Gente, quando alguém disser para você que se você tem uma ave, por exemplo, vou mostrar aqui como essa, né? E você diz aí que ela é face amarela. Provavelmente ela seja aí do tipo 2, né? O tipo 3 seria o face dourada, né? O good face, né? Que é praticamente aí a cara toda bem amarela, né? Então é bem visível, né? Eu acredito que essa classificação que eles dão que seria o dourado, né? Então, se você chegar aqui para mim e dizer que essa face ela não é amarela, mas ela é esverdeada, né? Eu poderia até confirmar, né, que ela é um pouco esverdeada, porque realmente aqui visivelmente ela tem uma cor meio esverdeada. Então eu posso assim classificá-la como amarelo? Posso, porque eu tô vendo como amarelo, mas se alguém disser que é um amarelo esverdeado, né, eu não estou dizendo que a pessoa está errada, né? A pessoa enxergou aquela cor e ela realmente enxergou aquela cor. Se surgir determinada uma mutação, por exemplo, aí, que apresenta aí um bico preto, né? Aí tanto os filhotes quanto eles ficando adultos ficam com bico preto. Vamos dizer que surgiu essa mutação. Aí eles vai e classifica ele como bico preto, né? Aí chega uma pessoa e fala que é bico negro, né? Ela não tá errada, né? Porque a forma que ela falou, né, tá batendo, né, com a classificação, com o entendimento nosso, né? Claro que essa mutação ela vai ter uma característica nomeada, né, em relação à nomenclatura dela, claro. Por exemplo, ela pode ser simplesmente nomeada como bico preto, só que no inglês, né? Então, se você disser que é bico preto, você não está errado. Você está somente traduzindo para o português. Então, mas quando você fala que é o bico marrom, sendo que a mutação é classificada como bico negro, né? Ou preto, né? E o bico seja marrom, eu acho extremamente errado você determinar essa mutação como bico preto. Por quê? Porque o bico já não é preto, o bico já é marrom. Então, quando você determina uma característica que ela não bate com a nomenclatura das cores, então você que nomeou essa característica, você está errado, né? E a todas as pessoas que verem o bico marrom, ela vai ver o bico marrom, só que ela vai saber que é bico marrom, mas porém está vendo preto. Então é muito confuso você nomear uma cor sendo outra. Então não podem isso acontecer no meio de mutações, no meio de características, no meio de nomeação de alguma coisa. Porque se ele é um bico marrom, por exemplo, surgiu a mutação do bico marrom e essa mutação é uma mutação muito rara, uma mutação recessiva, vamos dizer, né? Aí surgiu o bico marrom, né? Um bico totalmente marrom. Aí o que aconteceu? Né? Aí foi lá e nomearam como bico preto. Não é bico preto, é bico marrom. Então tem que ser nomeado como bico marrom. Se o bico é marrom, tem que ser nomeado como bico marrom e não como bico preto. Então tem que ter muito cuidado em relação à nomeação de mutações, em relação às cores. Porque tem muita gente, né, que determina uma cor
né, e acaba sendo confundida, né, porque o conceito universal das cores são totalmente contrário ao que as pessoas nomeiam. Então tem que ter muito cuidado na hora de nomear uma mutação, né, em relação às cores. Sei que cor você enxerga esse periquito aí na sua tela. Se eu for pela cor universal, eu vou dizer que ele é um periquito cinza. Eu não sei a cor que você está enxergando, mas se eu for pela cores universal, eu vou dizer que ele é um periquito cinza e não outras cores que você possa aí dizer. Então, se a gente for realmente determinar uma mutação de acordo com aquilo que a gente realmente enxerga, né, a gente tem que realmente nomear de acordo com aquilo que a gente enxerga. Né? Eu não sou daltônico, né, eu não tenho problema na visão, exceto o fato de eu usar óculos, mas tudo bem. Eu enxergo extremamente muito bem, né, para determinar aí a diferença das cores. Então, é claro que as mulheres elas enxergam um pouco mais as cores do que a gente, mas a gente tem que ter cuidado na hora de nomear um periquito de acordo com a mutação, porque as cores podem ser confusas, né, para quem está criando, para quem está nomeando, para quem está passando estudo para outras pessoas, porque vai ter pessoas que vai bater de frente e vai dizer que isso aqui não é dourado, né? Claro, isso aqui é um amarelo, né? Mas se você disser que o lutino é um dourado, né, você vai estar confrontando aquilo que as pessoas enxergam, que é um amarelo extremamente vivo. Se surgir uma mutação aí na sua criação com uma cor extremamente diferente, por favor, nomeia ela com aquilo que realmente está classificado com as cores universais, porque tem muitas pessoas dizendo que o malva é cinza e o que o cinza é malva. Então tome muito cuidado com isso. Vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da polêmica de hoje, né? Porque vamos classificar realmente os periquitos de acordo com aquilo que a gente realmente enxerga, de acordo com as características universais já determinadas pelas cores, né? Porque a gente não pode classificar uma ave como cinza, como malva, né? Sendo que ela é cinza. A gente não pode de maneira nenhuma, né? A gente é o mesmo que mentir para nossa própria consciência. Né? Se a gente já determinou quais são as características de uma cor cinza, a gente tem que seguir essa característica. A gente não pode, né, fugir dessa característica. Então, se a gente diz que é a cor malva, que é uma cor mais rosa, mais violeta, claro que tem uma cor malva que ela chega próximo ao cinza, porém você visivelmente você nota que é rosa. Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Espero que não seja polêmico.